Olá, meus irmãos, vamos lá? Vamos dar seguimento ao entendimento acerca de missões na prática. Estou muito feliz de poder estar aqui de novo, compartilhando com vocês a palavra de Deus. E quero encorajar você a acessar o nosso site e ver lá as outras aulas que você talvez ainda não viu. Acesse, lá tem muito conteúdo poderoso. O pastor Cauê e outros pastores também se dedicando a estar aqui ensinando, compartilhando, gerando conteúdo para que você e a tua família seja edificada. Então vou te dar um conselho. Tira os seus filhos da Netflix, senta eles na mesa, acessa o site da Casa do Leão e vamos estudar a palavra de Deus. Você vai ser abençoado, enriquecido. Amém, queridos? E com certeza nós vamos crescer, amadurecer e se desenvolver muito a partir da palavra. Eu disse na aula anterior, a palavra é a voz de Deus. E a Bíblia se chama Bíblia Sagrada, não só pelo que ela é, mas pelo que ela tem poder de gerar. Então a Bíblia é a Bíblia Santa, que tem o poder de santificar. Então, se dedique à leitura da palavra de Deus, se dedique com a tua família ao entendimento da palavra de Deus. Nada pode substituir o ensinamento bíblico. Aquilo que você está ouvindo do apóstolo Rafael aqui não pode substituir aquilo que você vai ler aí na sua Bíblia. Nós, como pregadores do Evangelho, temos a responsabilidade de explanar a palavra de Deus, não de substituí-la. Por isso você não pode estar somente apegado às aulas online, aos cultos de domingo, aos vídeos que você vê na internet. Você precisa sim ir para o teu quarto e ler a tua Bíblia para tudo aquilo que você está ouvindo ser totalmente esclarecido a partir daquilo que você está lendo. Amém? Vamos lá então, queridos, vamos orar para que Deus possa verdadeiramente esclarecer no nosso coração um entendimento e a conclusão do entendimento acerca de missões na prática. Coloca a mão no teu coração e vamos invocar o Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez poder estar aqui, ensinando, compartilhando e aprendendo da tua santa palavra. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, fortalece a vida de cada um dos irmãos que estão comigo nessa aula e faça com que em cada coração haja um legítimo e verdadeiro desejo missionário, para que nós possamos, sim, viver uma vida nessa terra concernente à vida que o Senhor tem para nós no céu. Pai, muito obrigado por esse tempo. Guarda cada família, cada pai, mãe, marido, esposa, filho e abençoa com a bênção celestial em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, na aula passada, nós estudamos Marcos capítulo 6 e nós conseguimos ver ali que Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele deixa 4 tópicos explícitos que são fundamentais para uma prática missionária. E ao enviar os seus discípulos, Jesus Cristo deixa evidente de que os discípulos iriam combater e exercer a autoridade nas regiões celestiais sobre espíritos imundos, que Jesus estaria com eles para sustentá-los em tudo que fosse necessário, que eles deveriam estabelecer raízes e permanecer ali aonde eles estiverem e que eles deveriam pregar o evangelho do reino de Deus em uma palavra de arrependimento. Isso é uma ênfase prática daquilo que Jesus tem para os missionários. Agora, eu quero falar de uma essência fundamental que eu e você precisamos ter para sermos um legítimo missionário. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Versículo 2.
e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Vou repetir. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ouça, em Marcos capítulo 6, nós conseguimos ver Jesus estabelecendo o padrão de envio missionários. E Jesus chama os discípulos e delega sobre eles a autoridade, possivelmente também impondo sobre eles as mãos, e dizendo para eles as ordenanças e os critérios que eles deveriam cumprir em sua ida missionária. Só que depois nós podemos ver o apóstolo Paulo no capítulo 13, e aqui junto com Barnabé, e junto com os profetas e os mestres, nós podemos ver o apóstolo Paulo sendo enviado ainda como Saulo e Barnabé a partir de uma visitação do Espírito Santo e a partir da imposição de mãos dos seus líderes, os mestres e os profetas. Queridos, olha como é evidente que o que eles estavam vivendo como igreja era o exemplo claro daquilo que Jesus tinha feito com os seus discípulos. Só que dentro de toda essa prática de envio missionário, Jesus enviando seus discípulos, a igreja aqui enviando Paulo e Barnabé, não existe ênfase em uma estratégia estrutural para realizar qualquer tipo de trabalho eclesiástico. Não conseguimos ver ênfase em isso. Você não acha não só nesse texto, você não acha em nenhum outro lugar. Você não acha os discípulos, os apóstolos, ou Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou Pedro, quem for, sentado em uma mesa, tentando estabelecer uma estratégia do que seria feito em algum lugar, do que seria estabelecido em uma outra geografia. Você não consegue encontrar na Bíblia a afirmação de que eu e você precisamos ter boas estratégias eclesiásticas para sermos missionários. Nós não conseguimos encontrar a afirmação de que eu e você precisamos ser capacitados estrategicamente para ir a algum lugar realizar uma obra eclesiástica. Não. Pelo contrário, a Bíblia traz ênfase de que a obra missionária é uma obra de poder do Espírito Santo. Tanto que nessa ocasião, o Espírito Santo vem naquela reunião, porque no versículo 2 diz que os mestres e os profetas estavam jejuando, orando e servindo a Deus. E o Espírito Santo veio sobre eles e diz assim: separem para mim Barnabé e Saulo, ou depois chamados Paulo. Separem para mim eles. E ele diz assim: porque eles vão realizar a obra pela qual eu os tenho chamado. Irmãos, entenda, Paulo e Barnabé não foram escolhidos na sala de aula para irem para a missão. Saulo e Barnabé não foram escolhidos pelos profetas para irem para a missão. Saulo e Barnabé não foram escolhidos pelos seus líderes para irem para a missão. Escute, Saulo e Barnabé não foram escolhidos pela igreja para irem à missão. Saulo e Barnabé foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto aquela comunidade estava jejuando, orando e servindo a Deus, o Espírito Santo vem sobre aquele lugar e diz: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
O problema é quando você entende que para ser um missionário, você só precisa estar ligado a uma junta missionária, uma base missionária, uma escola missionária, aprender sobre missões, esperar o tempo do teu pastor te escolher para ser enviado. Não! Querido, se o Espírito de Deus não te escolher para realizar uma obra, a obra que você realizar corre um sério risco de ser frustrada. Por isso que hoje, o que me assombra não é a ausência de missionários indo, é a grande multidão de missionários voltando. O que me traz temor não é a quantidade pequena de missionários que estão se dispondo a ir. O que me causa temor é a grande demanda de missionários frustrados que estão retornando. Queridos, escute. Eu não quero que você e a tua família se frustrem em realizar algo para Deus com boa intenção, mas sem um bom ensinamento. Por isso eu estou deixando claro para você, nem eu, nem o teu pastor, nem pastor nenhum pode delegar uma obra missionária a você. A obra missionária só pode ser desenvolvida pela tua vida através de um chamado do Espírito Santo de Deus. Isso é poderoso demais. Isso é muito poderoso. E eu não estou desqualificando as escolas missionárias. E também não estou dizendo que os líderes não têm autonomia de enviar ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo veio sobre a congregação e os líderes, os profetas e os mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Colasso, todos eles estavam reunidos e receberam o Espírito Santo e foram eles que impuseram as mãos e enviaram e despediram Saulo e Barnabé. Então existem duas condicionais para o envio missionário. Primeiro, o chamado do Espírito Santo. Segundo, a legalidade de envio dos teus líderes. E uma coisa não consegue ser realizada sem a outra. Se o Espírito de Deus chamou você para uma obra, você precisa de alguém para se submeter, para ter legalidade de ir realizá-la. Irmãos, eu vejo quantas pessoas frustradas e inoperantes, que têm um chamado de Deus, carregam uma chama de Deus, foram escolhidas pelo Espírito Santo, mas pela ignorância de acreditarem que pode realizar a obra de Deus sozinho, eles se perdem no caminho. E isso acontece ser um desserviço para o reino de Deus, porque o Espírito Santo nos chama, mas é a igreja quem nos envia. O Espírito Santo nos escolhe, mas a igreja nos legaliza. Se você tem uma voz de Deus sobre a tua vida, você precisa estar inserido em uma comunidade, estar submisso a um líder para que você possa ser enviado e você possa ter a legalidade de fluir, frutificar com paz e alegria. A outra vertente também é verdadeira. Ninguém pode ser enviado pela igreja sem ter sido escolhido pelo Espírito Santo. Ninguém pode estar na igreja, você pode às vezes ter uma boa estrutura, bastante condição financeira, o pastor pode ser o seu grande amigo, e ele gostar muito de você, porque afinal você está há 15, 20 ou 30 anos na igreja, chegou a hora de você ser enviado. Vamos levantar uma grande oferta, vamos te dar bastante dinheiro, e nós escolhemos você para ir para tal nação plantar uma igreja. Irmãos, por favor, se atente a isso. Você pode ir, se frustrar, se arrebentar e até mesmo perder a tua fé pela frustração de estar realizando uma obra que não foi Deus quem o chamou para realizar. Tome muito cuidado. Eu, como pastor presidente de uma igreja, tenho muito senso de responsabilidade em não promover em ninguém aquilo que o Espírito Santo não está promovendo. Eu poderia. Temos muitos irmãos, muitas pessoas habilidosas para realizar tantas coisas. Eu poderia pegar esse irmão e falar: irmão, vamos fazer uma obra para Deus. Mas eu tenho tanto zelo de não realizar tal façanha em pensar que o Espírito
Espírito de Deus é quem precisa chamá-lo primeiro, escolhê-lo primeiro, para que a obra que ele vai fazer esteja condicionada àqueles 4 tópicos que nós ouvimos na primeira aula. Combater demônios nas regiões celestiais. Você lembra? Depender somente de Jesus. Terceiro ponto, criar raízes na geografia. Em quarto lugar, pregar o evangelho de arrependimento. Se tal pessoa for enviada somente pela igreja, escute, ela não terá autoridade suficiente para combater demônios nas regiões celestiais. Ela não vai depender de Jesus, pelo contrário, vai depender da igreja. Terceiro lugar, ela não vai criar raízes na geografia, porque se a igreja mandar voltar, ela tem que voltar. E em quarto lugar, ela não vai conseguir pregar somente o evangelho do arrependimento, ela vai ter a necessidade de ajuntar pessoas para promover um fruto, para prestar contas para a igreja que o está enviando. Isso é maléfico para a fé e para o chamado dos crentes. Porque o verdadeiro chamado missionário é aquele que o Espírito de Deus escolhe você. Ele visita você, ele chama você, ele escolhe você. E os teus pastores vêm, legalizam você, abençoam você, impõem as mãos sobre você. E você vai para uma nação, combater demônios, dependente de Jesus, amando aquela geografia e pregando o evangelho do reino de Deus. Aleluia! Eu acredito em missões assim, vivendo na íntegra, como a Bíblia descreve, sendo enviado pelo Espírito de Deus, dependendo da pessoa de Jesus Cristo, apaixonado pela geografia pela qual você será inserido e pregando o evangelho do reino de Deus. Querido, por favor, entenda isso. Quando Deus escolhe Saulo e Barnabé para ir a uma geografia, ele se encarrega de ir àquela reunião e falar com os profetas e os mestres para separarem aqueles homens para a obra que o Senhor o tinha designado. Não se preocupe se o teu pastor não te escolheu. Não se preocupe, por favor, se você não está sendo visto na sua congregação. Não se preocupe se você não tem uma oportunidade para cantar no ministério de louvor. Não se preocupe se você não está sendo reconhecido pelo trabalho que você exerce. Ouça, o Espírito Santo se encarrega de escolher você se você for achado por ele. Ele se encarrega de escolher, chamar, capacitar, enviar, fazer. E ouça, ninguém resiste ao Espírito Santo. Se o Espírito não te escolheu, se preocupe de ser escolhido pelo pastor. Se o Espírito não te escolheu, tenha temor de ser escolhido pelos homens. Priorize, deseje ser escolhido pelo Espírito e não pelos homens. Os homens precisam legalizar o que o Espírito está promovendo. Posso ouvir um amém? Você está entendendo isso, querido? Versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico. Ele era um falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí a porta, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa, escuridade, e andando à ródoa, procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu,
maravilhado com a doutrina do Senhor. Só que o decorrer do texto, versículo 4, diz que eles foram enviados por quem? Enviados, pois pelo Espírito Santo. Eles chegam, irmãos, naquela cidade e eles conseguem discernir um espírito que parece ser de verdade, mas é de mentira. Um espírito de bajulação, de politicagem. E quando Paulo denuncia aquele espírito, ele estava discernindo nas regiões celestiais o que aquele demônio estava representando. Irmãos, escute isso. Se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, não insista em ir, não insista em fazer. Se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre ti, não insista em realizar nada para Deus com boas intenções. Querido, você pode correr um sério risco de estar inserido em um ambiente aparentemente verdadeiro, mas vivendo um espírito de mentira. Você só vai conseguir discernir a geografia onde você estará inserido. Você só vai conseguir discernir o lugar onde você vai pregar o evangelho se você estiver cheio do poder do Espírito Santo. E eu garanto para você, o Espírito Santo se responsabiliza em capacitar com poder aqueles a quem ele escolheu e enviou. Por isso, não tenha no seu coração a ambição de ser formado em uma sala de aula e enviado pela igreja. Ambicione entrar dentro do teu quarto, clamar ao Espírito Santo para ser cheio por ele, achado por ele e enviado por ele. Com certeza, qualquer coisa que você fizer será realizada com poder. Querido, escute isso no nome de Jesus. Você é bem intencionado? Você quer fazer a obra de Deus? Então pare tudo. Vá para dentro do teu quarto. Bata no peito e diga: eis-me aqui. Durante um dia, 2, 3, 4, uma semana, um mês, uma hora, o Espírito Santo vai te achar ali, vai escolher você ali e vai enviar você para realizar uma obra missionária com poder, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na universidade, aonde você estiver, na igreja local, na igreja vizinha, nas nações, em países fechados, na Ásia, na África, na América, aonde for, você vai fluir. Se você for achado pelo Espírito Santo. Mas eu vejo uma geração que está totalmente condicionada a procurar boas escolas missionárias, boas formações missionárias, mas não tem poder do Espírito Santo. Que estão muito preocupadas em fazerem cursos teológicos, mas não têm o poder do Espírito Santo. Eu estou dizendo para você, todas essas coisas são boas. Você pode fazer curso teológico, escola missionária, mas se Deus não escolher você, você não terá êxito. Isso é missões na prática. Isso é literalmente ser conduzido pelo Espírito Santo para realizar a obra que Ele te chamou. Por isso eu quero deixar essa palavra para você, para que você tenha uma intenção correta. E a sua intenção não é ter uma oportunidade na igreja para exercer o seu ministério. Vá para dentro do teu quarto, espere o Espírito Santo te escolher. Quando ele te levantar, ninguém mais te resiste. Quando ele te escolher, ninguém mais te rejeita. Se o Espírito te escolheu, a igreja não consegue te rejeitar. Mas se você acha que está sendo rejeitado pela igreja, rejeitado pelos pastores, rejeitado pelos líderes, possivelmente, nem pelo Espírito Santo você foi escolhido. É fato. Se você tem no seu coração a necessidade de ser aceito pelos líderes, você está correndo para um poço sem fundo. Você não tem que ser aceito pelos seus líderes. Não, você tem que ser aceito pelo Espírito. E os seus líderes não resistirão, eles vão ter que olhar para você como alguém que Deus está escolhendo. Querido, por favor, eu acredito em missões assim. O Espírito te escolhe, Ele te capacita, Ele te envia. Vá, se prepare, leia a Bíblia, jejue, ore, sirva.
Como é que esses discípulos que nós lemos aqui em Atos 13 estavam se preparando? Como? Eles estavam servindo o Senhor, jejuando e orando. Você quer fazer missões? Sirva ao Senhor, jejue e ore. Você quer ir para missões? Sirva ao Senhor, jejue e ore. Você quer ter um ministério? Sirva ao Senhor, jejue e ore. E até daqui a pouco o Espírito Santo vai te escolher. Amém, queridos? Não procure métodos, procure o Espírito. Não procure métodos, procure o fundamento da palavra de Deus. Amém? Eu quero que essa palavra te abençoe e te enriqueça, para que você tenha uma mentalidade correta e dê lugar para o Espírito Santo te usar. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, deixa eu te abençoar com essa palavra. Pai, no nome de Jesus eu te peço. Traga a verdade, somente a verdade, estampada agora no coração de cada um dos meus irmãos. Cada homem e mulher receba uma porção de revelação e de sabedoria para viver concernente à tua vontade, não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus, seja liberada sobre cada coração. Eu abençoo os meus irmãos, Pai, com teu poder, em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e missões na veia. Até a próxima.